sobre o Livro dos Espíritos. No estudo de hoje, nós vamos estudar, dar continuidade ao estudo da parte segunda, que trata do mundo espírita, ou mundo dos espíritos. E o nosso capítulo é o capítulo 4º, que fala da pluralidade das existências. E o nosso item, mais especificamente, será a reencarnação. Aqui temos a questão de número 166. Kardec faz a seguinte indagação aos espíritos: como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Esta é a indagação de Kardec, e aqui temos a resposta dada pelos espíritos: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, nesta resposta, os espíritos falam sofrendo a prova. Utilizam o termo sofrimento. E para nós, espíritos ainda em alto grau de ignorância, quando este termo nos é dito, automaticamente já nos causa uma certa apreensão, sofrimento. Mas o que é o sofrimento diante da lei divina? O sofrimento é a retificação, é o conserto daquilo que desconcertamos. É a grande oportunidade de nós crescermos. É através do sofrimento que o despertar da consciência divina se faz em nós. Se não tivéssemos esse mestre querido, que é o sofrimento, que é a dor, nós não iríamos evoluir. Somente quando temos a necessidade de sair da dor e do sofrimento, aí sim nós nos mexemos. Essa é a nossa forma ainda de evolução. É através daquele peca, perdoa. Pecou, doeu, aí perdoa, conserta, aí a dor passa. E nós vamos trabalhando desta forma. Seria uma forma de experimentação ainda. Pela nossa infantilidade espiritual. Nós somos ainda espíritos extremamente rebeldes, infantis, tolos. A nossa ignorância ainda está num grau muito elevado. Então, o Espírito usou essa palavra sofrimento ali, sofrendo a prova de uma nova existência, a fim de nos lembrar que o sofrimento, a dor, na verdade, são aquela campainha que soa e que nos avisa, retifica, conserta, mude. Então, vamos agradecer quando a dor nos alertar, quando a dor vier. Não vamos nos revoltar, ao contrário, vamos procurar entender o que vem a ser a dor, o porquê ela está presente em nossa existência. E, principalmente, buscar a causa do sofrimento. A causa é da dor. Então, é sofrendo uma nova existência que nós vamos nos consertando, nos redimindo e, aos poucos,
compreendendo a lei divina, a lei do Pai. E Kardec faz uma subpergunta em cima dessa resposta dada pelos irmãos espirituais maiores. Item A. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Olha só, Kardec, com esta resposta que os espíritos deram, ele não compreendeu exatamente o que seria essa nova existência. E ele sugere ali, será pela sua transformação como espírito? Será que é uma mudança que ele faz na condição de espírito, essa nova existência? E os espíritos explicam a Kardec. Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Então, eles dizem ali que realmente quando você se depura, você experimenta uma transformação para melhor, porque você está se depurando. Aí eles completam a frase. Mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. O nosso atual estado evolutivo, reino hominal, que é o reino onde estamos fazendo a nossa fase atual de evolução, nós necessitamos da vida corporal. Nós precisamos do corpo físico, nós necessitamos da matéria. E é isso que os espíritos dizem a Kardec, que essa nova existência vem a ser a existência na vida corporal. E Kardec indaga mais uma vez. Item B. A alma passa então por muitas existências corporais. Observem como Kardec, ele esmiuçava, ele era detalhista, ele não deixava passar nenhuma palavra, nenhuma frase que pudesse sugerir uma dupla interpretação. Então, ele faz uma outra pergunta. A alma passa então por muitas existências corporais? E os espíritos respondem: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse o desejo deles. Olha, infelizmente, a esmagadora maioria da humanidade ainda não compreende a reencarnação. Ou seja, as diversas passagens pela vida física. Retorno ao plano espiritual e depois novamente novo aprendizado na vida física. Esse vai e vem entre o plano espiritual e o plano físico. A maioria não acredita. E aqui os espíritos dizem: os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância que eles próprios se encontram. Muitas vezes, essa tentativa de evitar que tenhamos essa visão correta que é da reencarnação, ela não acontece por uma questão de tentar, de alguma forma, atrapalhar o outro. Não. A ignorância daquele que não compreende. Então, para que ele tenha uma condição
de se sentir apoiado com mais pessoas pensando como eles agem dessa maneira. Tentam nos convencer de que a reencarnação não existe. Mas sem reencarnação não há justiça divina. É impossível. Não temos como. E esse é o desejo deles, pelo fato de que eles precisam, eles desejam estar se sentindo apoiados por outros que pensam como eles. Mas os espíritos aqui são muito claros, são muito incisivos, diretos. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância. Então, não há nenhuma dúvida. Pelo menos para mim, eu acredito que para todos os presentes aqui, a esse estudo, não há nenhuma dúvida. A reencarnação é um fato real. E nós reencarnamos uma quantidade assim de vezes que eu não tenho como mensurar. Mas reencarnamos muitas vezes. Coisa de milhões para lá. Então, a reencarnação é a necessidade que o espírito tem, e não só a necessidade, é a grande oportunidade de fazer o seu progresso. Aí Kardec faz uma outra indagação. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado o corpo, toma outro, ou então que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? E os espíritos responderam com uma única palavra: evidentemente. Então, Kardec, quando faz a indagação aqui no item C, e aí sim ele compreendeu exatamente o que os espíritos estavam ensinando. Mas vejam só, ele não compreendeu só para ele. Ele teve a preocupação de deixar muito claro o significado da reencarnação. Kardec era extremamente detalhista, era cuidadoso, e digo mais, um espírito de alta elevação. Então, ele não podia deixar algo escrito com uma informação que pudesse gerar uma distorção, um desvio. Então, ele fez questão de fazer a pergunta e fez 3 subperguntas, A, B e C. E nelas ficou muito claro o que significa essa evolução do espírito através das reencarnações sucessivas. Então, é por isso que Kardec indagou de novo, e de novo, e de novo. É assim que se aprende. É procurando compreender detalhadamente. E muitas vezes tendo a coragem de abrir mão das suas convicções, o que é muito difícil para muitos de nós, a fim de ter uma visão da vida mais correta. Vamos ter a humildade de ir em busca da verdade, mesmo que esta verdade contradiga aquilo que pensamos. A verdade deve prevalecer, e a verdade está com Jesus. E Jesus está com o Pai.
Ele disse: eu e o Pai somos um. Se seguirmos os ensinamentos do Mestre, não haverá nenhum problema. Rapidamente nós faremos a nossa evolução. E aqui nós fechamos essa parte inicial, tá? A primeira parte do nosso estudo. Vamos agora fazer os comentários e as indagações e aguardemos a segunda parte. Muita paz.